E a gente volta para Brasília. O presidente Lula subiu o tom e criticou a invasão da embaixada mexicana em Quito, no Equador. Repórter André Anelli. André, o presidente deu até uma sugestão ao governo equatoriano, é isso? Boa noite, bom trabalho. Obrigado, Tiago. É isso mesmo. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Na abertura da cúpula virtual da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, o presidente Lula cobrou que o Equador peça desculpas formais ao México. Lula se referiu à invasão da embaixada mexicana em Quito por policiais armados equatorianos, isso que aconteceu no início do mês. Segundo Lula, uma medida dessa natureza nunca havia ocorrido nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe. Em outro momento do discurso, Lula afirmou que o que aconteceu em Quito, no último dia 5, é simplesmente inaceitável e não afeta só o México, mas diz respeito a toda a América Latina. O discurso do presidente não foi transmitido aqui pelo Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência divulgou uma transcrição dessas falas de Lula após o evento da CELAC. Equador e México vivem uma crise diplomática que tem aumentado cada vez mais nos últimos dias. Na quinta-feira da semana retrasada, a Embaixada do México no país foi declarada persona non grata. Na verdade, a embaixadora do México no país foi declarada persona non grata depois que o governo afirmou que o presidente mexicano fez comentários infelizes sobre as eleições equatorianas de 2023. Um dia depois, no caso na sexta-feira da semana retrasada, o governo do México anunciou que tinha concedido asilo político ao ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. Ele estava na embaixada mexicana desde dezembro do ano passado e alegava ser alvo de perseguições da Procuradoria-Geral do Equador. Por conta de todo esse episódio envolvendo a invasão da embaixada pela polícia equatoriana, o México rompeu as relações diplomáticas com o Equador e tem defendido que o país sul-americano seja suspenso da ONU, a Organização das Nações Unidas. O presidente Lula tem demonstrado solidariedade a esse posicionamento do México. Tiago. O André, e o presidente Lula tem uma nova viagem internacional, já que estamos falando de assuntos internacionais? Tem sim, agora com destino à Colômbia. Inclusive o presidente já está a caminho então do país vizinho. O principal compromisso do presidente Lula nessa viagem é uma reunião bilateral com o presidente Gustavo Petro, que acontece já amanhã, já na quarta-feira. De acordo com o Palácio do Planalto, entre os temas a serem abordados pelos dois presidentes estão as agendas de comércio e investimentos, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica, programas sociais e direitos humanos e agricultura familiar. Outro compromisso do presidente brasileiro vai ser a participação no Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, que deve reunir cerca de 300 empresários brasileiros e colombianos de diversos setores. E, na sequência, o presidente vai participar da inauguração da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que tem como lema Leia a Natureza. Em entrevista para detalhar essa viagem presidencial, o diretor do Departamento de América do Sul do Itamaraty, ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, destacou que Brasil e Colômbia têm diversos pontos em comum que aproximam os dois países. São dois países que têm um importante contingente de povos afrodescendentes e indígenas. Ao mesmo tempo, são dois governos que compartilham visões muito semelhantes no que se refere à dimensão amazônica, que ambos possuem, a ações no sentido de promover o desenvolvimento sustentável da floresta e, ao mesmo tempo, visões comuns sobre a integração sul-americana e regional de maneira mais ampla. Ainda de acordo com o Palácio do Itamaraty, as questões comerciais também pesam positivamente na relação entre Brasil e Colômbia. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia. No ano passado, foram comercializados 6 bilhões e 100 milhões de reais.
as exportações brasileiras alcançaram 3 bilhões e 800 milhões de reais e as colombianas 2 bilhões e 300 milhões, aliás, de dólares. Essas fortunas, então, esses valores são todos em dólares porque se tratam de comércio internacional. E essa diferença entre 3 bilhões e 800 milhões de reais exportada pelo Brasil em relação aos 2 bilhões e 300 milhões exportados pela Colômbia coloca o Brasil num saldo comercial então positivo, num superávit positivo em relação a essa balança comercial de 1,5 bilhão de dólares. De acordo com o governo federal, mais de 70 empresas brasileiras estão instaladas na Colômbia, reforçando então, de acordo com o Itamaraty, a importância dessa viagem. Tiago. Perfeito. André Anelli com as informações de Brasília, falando sobre a viagem do presidente Lula, mais uma viagem internacional, e também, Dora Kramer, as declarações do presidente que acaba elevando o tom depois de dias dessa crise envolvendo o México e o Equador, né? Por que será que ele elevou o tom agora? Olha, já não era sem tempo, tá certo? Porque ele está completamente certo nessa posição. Se demorou, na verdade, eu não sei dizer por quê, mas se falou, na minha opinião, quando falou corretamente. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa viagem da Colômbia, porque no aspecto comercial, meio ambiente, vai tudo muito bem. Agora, essa viagem, ela pode ser também acoplada a uma outra que vai acontecer no mês que vem, em maio, ao Chile. Há também outro presidente de esquerda, que é o Gabriel Boric. Gustavo Petro e o Gabriel Boric são dois presidentes, assim, ideologicamente alinhados ao governo Lula, que procura uma aproximação, algo sempre que ele tentou liderar a região, perdeu muito dessa prerrogativa, e ele tenta fazer essa aproximação. E tem um assunto, Tiago e Koba, que afasta esses dois presidentes do presidente Lula, que é a visão sobre a Venezuela, porque embora Petro e Boric sejam de esquerda, eles têm assim, eles são mais alinhados ao que se chama agora de uma esquerda mais progressista, mais moderna, né? E o presidente Lula não, ainda tem aquela visão um pouco antiga, de Guerra Fria e tal. Então, essa questão, certamente, porque as eleições estão aí na Venezuela, eleições, né? As ditas eleições em 28 de julho, e esse é um assunto que os divide, mas é um assunto inevitável.